A questão é, os ensinos de usos e costumes têm lugar ainda na igreja brasileira, especificamente, dos dias de hoje? Pastor Richard Godoy, 2 minutos. Pastor, esse tema é um tema muito pertinente. Eu queria fazer uma consideração inicial respondendo positivamente, dizendo que sim, há espaço sim para o ensino de usos e costumes na igreja de hoje. Porém, contudo e no entanto, temos que saber como esse ensino é feito. Porque uma boa doutrina, ela pode resultar em bons costumes. É uma boa doutrina bíblica, uma doutrina explicada, bíblica, né, feita uma hermenêutica, uma exegese correta, ela pode resultar em bons costumes. Porém, o que nós vimos, né, aqui no Brasil e também muito no núcleo pentecostal foi uma exacerbação desses ensinos e dando a eles uma autoridade que eles nunca tiveram, uma autoridade bíblica, uma autoridade de inspiração e de mandamento de Deus, e isso, né, trouxe consequências seríssimas para a igreja, trouxe consequências seríssimas para as pessoas. E digo aqui, pastor, com até, me perdoe a ousadia dos termos que vou usar, trouxe um lastro de muita opressão, de muita tristeza e de muita destruição. Então nós temos, em paralelo à história maravilhosa e linda do pentecostalismo no Brasil, nós temos uma história paralela de opressão, né, de tristeza e também por conta da ignorância. Obviamente, os líderes eram pessoas ilibadas, pessoas crentes, e que se valeram desses costumes, né, com boas intenções, pelo menos inicialmente, acredito. Mas com o passar do tempo, eles fizeram aquilo que Jesus, né, censurou nos fariseus. Eles, por causa de tradição ou de tradições humanas, invalidaram a palavra de Deus. Então, há sim espaço para o ensino sobre bons costumes, sobre prudência na igreja, mas, obviamente, colocando eles na categoria de orientação, de conselho, e não de mandamento bíblico. Bom, eu quero ouvir agora o pastor Paulo das considerações iniciais, mas já deixando aqui um gancho que me deixa um pouco preocupado, o pastor Richard parece que atrelou essa pseudo-opressão, como ele coloca, ao movimento pentecostal. Será que não havia, no século passado, na década de 1950, 1960, 1970, o mesmo ensinamento em igrejas tradicionais? Será que isso é coisa de pentecostal? Bom, mas vamos ouvir as considerações iniciais do pastor Valdo. Pastor Valdo, só tem 2 minutos para as considerações iniciais. Ok. Amém. Pastor, o tema, ele é bíblico, né? Em primeiro lugar, a Bíblia, ela fala bastante a respeito de como o povo de Deus deve se portar no mundo, né? E a diferença que nós temos que fazer é entre aquilo que é doutrina da palavra, aquilo que é cultura, aquilo que é costume. Nós temos que considerar até aquilo que é um regulamento interno da igreja. Eu vejo que existem os dois não. O que eu digo que existem extremos é que, por um lado, igrejas que são bem rígidas, né? E vê pecado em muita coisa. Por outro lado, há igrejas que são liberais demais. E eu creio que dentro da nossa conversa a gente vai ter que considerar várias coisas. Uma delas é que as denominações, elas não mudam juntas. Por exemplo, aqui nós mudamos porque consideramos cultura. Às vezes um outro ministério já não considera assim. E acabam julgando, né, alguns ministérios por suas mudanças. Esta plataforma de streaming é uma plataforma cristã.
Porém, nós temos várias vertentes no cristianismo, né? A palavra de Deus está aqui. Mas eu queria saber do pastor Richard se ele acha que esta opressão que ele citou era só encontrada em arraiais pentecostais. O senhor tem problema com pentecostal, pastor Richard? Não tenho nenhum problema com pentecostal, de forma alguma. Creio, né, sou continuista, pastor, e creio que o movimento pentecostal é o nicho cristão que mais cresce, principalmente aqui na América. Agora, obviamente, quem defendeu e quem tinha uma insígnia como doutrina de usos e costumes, principalmente, eu digo costumes em relação à vestimenta, corte de cabelo, né, assistir ou não televisão, prática de esportes, essa sempre foi uma insígnia da igreja pentecostal, né, e nós não podemos negar isso, e inclusive, até hoje, essa imagem dos usos e costumes, elas estão atreladas às igrejas pentecostais no Brasil, né? Eu não vou dizer para o senhor que não houve, né, dentro das igrejas tradicionais, esse tipo de usos e costumes, mas nunca foi uma insígnia batista, por exemplo, presbiteriana, né? Nunca essas igrejas foram identificadas por essas insígnias. Esse sentimento, esse movimento, esse crescimento, eu acredito que o ônus foi maior do que o bônus, né? Essa é a minha forma de ver. E acredito também que no que o pastor colocou, nessa ideia de você trazer um padrão de santidade, de você ter um cuidado com a igreja, às vezes por um sentimento legítimo até do líder, se colocou, né, um jugo, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com a seita farisaica dos primeiros séculos, né? Na verdade, ali do período interbíblico, na época de Jesus, eles foram tentando ali criar um padrão de santidade tão elevado que chegou um momento que aquilo só era preceito de homens, eles tinham perdido a essência e eles nem mesmo conseguiam carregar aqueles fardos. E foi exatamente isso que aconteceu com esses usos e costumes, né, pesados, esses fardos pesados que ditaram sobre as pessoas, que os próprios líderes que ditavam esses fardos não conseguiam carregar, as suas famílias não conseguiam carregar, e isso trouxe muita opressão para muita gente boa dentro desses arraiais. Primeira pergunta, toda mudança, pastor, ela é boa ou ela não pode ser prejudicial? A primeira, vamos. Não, sem dúvida. As mudanças geralmente não são boas. O que acontece, quando eu digo que as denominações não mudam juntos, são mudanças que eu digo naturais. Por exemplo, você citou aí a década do anos 50, anos 60, e onde os costumes eram totalmente outros, não é? E os costumes, eles vão mudando, culturas mudam. Mas o que acontece é que, de vez em quando, existem algumas igrejas que elas não aceitam alguns tipos de mudança. Então, igrejas que têm uma mente mais aberta e estão propensas a mudar, podem ser julgadas pelas que não mudam e que entendem que aquilo era uma doutrina. Né? E você citou uma questão de região, nós temos esse problema, assim, nesta região aqui. Eu vou pegar um exemplo prático aqui. A tatuagem hoje já não é visto de uma forma tão ruim quando se via um tempo atrás. Mas na minha região ainda é. Se você hoje tem uma igreja onde você abre, onde você deixa o povo fazer uma tatuagem, você vai ser julgado pelas demais como uma porta larga, uma seita, uma heresia. Que o problema é quando as pessoas não entendem cultura e confundem com doutrina. Eu dou ceia para criança. Vocês veem um problema nisso? Pastor? Você vê problema? Eu vejo. Oi? Não, pastor vê. Ele vê. E eu não vejo. De forma alguma eu me escandalizo e nem acho que isso seja uma
anomalia bíblica o fato de dar a ceia para criança e nem para aqueles que são batizados, né? Aí entra numa questão de um bom costume. Eu acredito que dar a ceia para só aqueles que são batizados é um bom costume que pode ser um método para proteger uma doutrina bíblica. Qual que é a doutrina bíblica? A ceia devem-se participar da ceia aqueles que têm compreensão do sacrifício de Cristo, aquele que come e bebe sem discernir, sem entender, sem compreender o corpo e o sangue, bebe para o seu próprio juízo. Então, é uma forma, um método, né, ou costume de você cumprir bem isso que é uma doutrina bíblica, é restringir a ceia para os batizados. Porém, isso não é uma determinação bíblica. Ah, só pode tomar ceia quem é batizado e uma criança não pode. Mas a gente consegue proteger uma doutrina bíblica estabelecendo um bom costume. Mas isso não dá, na verdade, não dá subsídio para que uma igreja julgue a outra. Houve uma época, não sei se o senhor pegou isso, que usar barba, como eu estou usando aqui, tem igrejas de amigos meus que eles se escandalizam se eu for de barba pregar lá. E Jesus usava barba. É óbvio que sim, né? Existe um documento romano. Não, quando a Bíblia fala sobre diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, na verdade, creio que a Bíblia fala mais sobre que intervém na vida das pessoas. Deus intervém na vida daquele que o busca, que o serve, e nem sempre intervém na vida daquele que não o busca. É claro que também uma diferença de comportamento entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas essa diferença de comportamento está no seu caráter, na sua moralidade. O que serve a Deus fala a verdade, o que serve a Deus é liberto de vícios, e diferente daquele que não serve ao Senhor, não é? Então, o que acontece? Às vezes a gente pede para um membro nosso, um membro da igreja, que não use de toda a sua liberdade, até por conta da unidade, não é? Porque a gente sabe que coisas vão chocar outros ministérios. Quando eu citei a questão do ceia para criança, foi um exemplo, né? De que, por exemplo, eu dou ceia para criança aqui, mas quando uma denominação sabe de coisa essa, eles acabam nos julgando como uma igreja não séria, uma igreja, como eu usei a expressão, com uma porta larga, e outras, às vezes, usam isso para tirar os membros da nossa igreja, não é? Para falar, sai deste meio que aí tem heresia, hein? Esse é o lastro, né, de tristeza, de opressão que esses costumes, trazendo uma autoridade doutrinária, trouxeram para a igreja. E muitos daqueles que os pregavam, os ensinavam, disciplinavam, oprimiram pessoas, acabaram com a fé de algumas pessoas, hoje são os mesmos que aboliram e praticam, porque, de fato, isso não era um fundamento bíblico, era um fundamento humano. E esses fundamentos que são humanos, eles são passageiros e são transitórios, eles não se sustentam com o passar do tempo, com o avançar da cultura, com a consciência bíblica. Então, infelizmente, esses homens aí têm uma conta para pagar, e só Deus para ter misericórdia e tratar com eles, mas é uma conta alta, né? Exatamente. A Bíblia diz em Atos 17:30, diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas e quando não é ignorância? Às vezes a pessoa, ela sabe que está equivocada, ela crê de outra forma, mas não tem coragem de romper com uma tradição, né, com um costume, com uma religiosidade. Isso é muito perigoso, né? Porque em nome de uma tradição, as pessoas invalidam a palavra de Deus. Deuteronômio 22:5. A mulher não deve usar roupa de homem, nem o homem deve usar roupa de mulher, porque o Senhor os repugna todo aquele que faz essas coisas. Como o pastor Cruvinel sempre diz, se você quer guardar a lei, se circuncida. Né? Então, parafraseando o pastor Cruvinel, se fosse para guardar esse texto e ele tivesse, ainda que ele tivesse falando de saia e de calça comprida, a gente sabe que culturalmente isso é impossível,
mas ainda que ele tivesse, ele ainda faria parte de um período já ultrapassado na nova aliança. Por que que a maioria desse tipo de situação é sobre as mulheres? Mais uma vez, a gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Que quer de toda forma controlar, dominar e ter a mulher como sua propriedade, né? Algumas culturas controlam completamente a liberdade da mulher e a sua sexualidade. E isso parece ser um instinto mesmo presente no gênero masculino, que a beleza de uma mulher deve ser a beleza interior, mas não faz uma proibição ou uma doutrina que não permita as mulheres se ataviarem, se maquiarem, estarem bonitas. O que ele diz é que essa beleza ela é passageira, mas aquela que é interna é aquela que permanece. Existem bons costumes que eles devem ser preservados, mas o que a gente não pode colocar isso numa categoria de doutrina. A gente mora numa região onde ainda existem as igrejas que veem esses tipos de tabus. É justamente isso que eu estava dizendo. Então, as igrejas, elas não mudam juntas, as denominações não mudam juntas. Então, aqui, para esses lados, a gente... Se você vive essa liberdade de fazer as tatuagens, a gente faz. Mas a gente já sabe que vai sobrar para a gente, né? Na questão da unidade. É isso que eu quis dizer. Parece, pastor Juvinel, eu desabafei com o irmão aqui que os hereges pro lado de cá são os que estudam a Bíblia. Já pensou? Porque você chega a conclusões... porque você chega a conclusões de muita coisa pecado, mas você não vai convencer a igreja vizinha. Então, eu já ouvi coisas aqui, como falso profeta, falso mestre, porta larga, às vezes até por ter uma pastora na igreja.